vírgulas que interrompem o caminho, outras reposicionam o olhar. Ela vinha de um lugar onde salvar vidas era parte da rotina. Trabalhou em UTI, lidou com urgências, com técnica, com resultado rápido e visível. Quando trocou de área, estranhou o silêncio. Sentiu falta do impacto, do antes e depois que não cabia só na imagem, mas na história inteira de alguém. No começo, achou que não era para ela. Longo demais, lento demais, pouco reconhecimento. Mas foi numa escuta despretensiosa, numa consulta meses depois, que percebeu o que estava realmente em jogo. Não era sobre aparência, era sobre identidade, dignidade e reconexão. Hoje, ela atua num campo onde poucos se aprofundam, com um olhar que combina ciência, estética e saúde mental. E neste episódio, a gente fala sobre tudo isso, os silêncios da medicina, o peso das escolhas estéticas e o tipo de transformação que começa com fio, mas termina muito além da pele. Seja muito bem-vinda ao Vírgula, doutora Ariélia Sega. Muito obrigada, Vini. Muito obrigada mesmo. Bom, primeiro eu quero que você se apresente. Eu digo que quando eu peço para o convidado se apresentar, é porque tem um peso nessa apresentação. Então, para a gente entender sobre o que a gente vai falar aqui hoje, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, contasse qual é a tua especialidade. Bom, meu nome é Ariélia Sega, eu sou médica, dermatologista, e a minha subespecialidade dentro da dermatologia é o transplante capilar. Que é um tema que está muito em alta. Super em alta. Então, para você que está aqui no Vírgula, que vai começar agora esse episódio, já te conto que a gente vai falar para os homens e vai falar para as mulheres. Vamos falar de todos os campos. Porque você acha que transplante capilar é só para homem? Não, senhora! Fica aí até o fim que vai ter coisa para você também. Então, para começar essa conversa, doutora, eu quero te perguntar qual foi a vírgula na sua trajetória, na sua carreira, que te fez olhar para esse campo da medicina? Então, Eugênia, como você comentou ali no início, né, a minha ideia durante a formação não era ser dermatologista nem fazer transplante capilar. Eu, inicialmente, quando eu fazia a minha formação para médica, tinha a intenção de ser intensivista. E durante a minha formação, eu fui mudando. Acabei realizando a residência de clínica médica, que é uma residência de 2 anos. E durante esse período, eu mudei meu foco da medicina intensiva para a dermatologia, que me chamou a atenção por unir ali toda a parte clínica, que sempre me interessou muito, com a possibilidade de procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou estéticos. Durante a residência de dermatologia, que são mais 2 anos, eu entrei em contato com o cuidado de cabelos e unhas. Né? O cuidado do cabelo é a matéria da dermatologia chamada tricologia. E durante a minha residência a gente fez tratamentos clínicos e tudo mais, e eu tive a oportunidade de entrar em contato inicialmente com transplante capilar. Mas lá naquele momento eu pensei, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Uma cirurgia de 12 horas, você não vê o resultado no final, né? Eu não quero isso para mim. Só que quando eu terminei minha formação em dermatologia, a gente estava no meio da pandemia. Eu estava trabalhando em UTI, né, nos hospitais de referência aqui de Curitiba, entubando e um monte de gente, aquele caos. E o consultório de dermato começou a ficar cada vez menos evidente no meu cronograma de semana. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu fazer um aprofundamento em relação a transplante. Que no primeiro momento eu pensei, vou fazer esse curso, vou entrar em contato com esse tipo de paciente, mas não vai ser minha área de atuação principal. Fiz, né, toda a minha formação em São Paulo, participei de vários transplantes, fui evoluindo e melhorando, e não tinha ainda dado aquele clique, assim. Quando eu fiz uma consulta de 4 meses de um paciente, lembro até hoje, assim, ele é funcionário público, ele chegou na primeira consulta, assim, completamente, até, não sei se é o termo, mas até meio deprimido, assim, tava desgostoso da vida, foi sozinho, com uma autoimagem muito ruim. Ele foi na consulta, a gente fez a programação de transplante, realizamos o transplante e com 4 meses ele voltou para a primeira consulta pós-transplante ali, depois do período inicial. E ele já estava com fios nascendo.
E ele estava completamente diferente. Ele estava se vestindo diferente, ele estava se comportando diferente, ele levou a esposa para consulta. E ele falou, nossa, eu tô me vendo de novo, eu tô me reconhecendo de novo. Que legal. Você tá mudando mais do que o meu cabelo, você tá mudando a minha vida. Falar disso até me arrepia, assim, porque foi naquele momento que eu falei, putz, é isso que eu quero fazer daqui para frente. É nisso que eu quero dedicar a maior parte do meu tempo. Porque vai muito além do que a gente tá literalmente vendo. Sim. Mas é como a pessoa que faz o transplante tá se sentindo. Sim. É uma mudança absurda. É a estética de uma forma geral, né? Quando a gente faz um procedimento estético, muitas vezes é por vaidade, mas muitas, talvez a maioria das vezes, é por conta realmente de uma situação que me incomoda, eu quero melhorar. E os homens, a questão da calvície é muito normal, muito comum, né? Eu não sei se existe, se você tem acesso a algum dado para passar para a gente de hoje em dia, qual a porcentagem de homens que vai enfrentar a calvície? Existem vários tipos de calvície, mas quando a gente fala de calvície masculina, né, que é essa que a gente vê em quase todo mundo, a gente tem um dado que mais de 50% dos homens com mais de 50 anos vão ter algum tipo de manifestação que gere incômodo no paciente ali. Então, é uma proporção muito alta da população. Então, é realmente muito comum, né? Sim. Todo mundo tem alguém na família, conhece alguém que tem calvície e, mais do que isso, se incomoda com ela. Sim. Né? E, doutora, é um oceano azul, né? Porque não tem muito tempo, vamos falar aí de, no máximo, 10 anos, que quando a gente pensava em transplante capilar, era uma coisa que já existia, me corrija se eu estiver enganada, que já existia, mas que o pessoal tinha que ir lá para os Emirados Árabes para poder fazer, não tinha uma história assim? O transplante ele se popularizou na Turquia, né? Então, o transplante ele não é um procedimento que foi desenvolvido lá. Na realidade, ele começou a ser estudado lá na década de 80 por um médico na Ásia, no Japão. Ele foi sendo melhorado nos Estados Unidos, em outros lugares, mas ele se popularizou na Turquia. Por que ele se popularizou na Turquia? Porque lá não existe a exigência de quem performa o transplante ser profissional de saúde. Então, a gente acaba comentando que, apesar de existirem excelentes médicos na Turquia que realizam transplantes, existe um black market lá. Então, às vezes, o profissional que está realizando aquele procedimento, ele é taxista durante o dia e transplantador à noite. Isso fez com que o custo do transplante reduzisse muito em relação ao restante do mundo naquele momento. Então, muita gente ia para a Turquia para fazer transplante. E existem vários tipos de transplante, né? Nos últimos 10 anos, o transplante teve uma mudança importante em relação à técnica, que trouxe várias vantagens para os pacientes e até para quem realiza. Então, hoje, o transplante ele é completamente diferente daquele que a gente via há 10 anos. E ele também, hoje, é completamente diferente daquele estigma que a gente tinha dos pacientes que iam para a Turquia. Hoje, o transplante ele é muito bem realizado aqui no Brasil. Digo-se de passagem, o Brasil é um polo de transplante capilar. A gente forma e tem muitos profissionais muito bons e cada vez mais tem se tornado referência para o mundo voltar os olhos para o Brasil, em vez do Brasil voltar os olhos para o mundo. Então, a gente tem, né, para vocês terem uma ideia, um dos maiores congressos de transplante capilar esse ano foi realizado em São Paulo. Por quê? Porque aqui no Brasil é, de fato, um polo muito importante. Agora, deixa eu voltar lá naquele teu primeiro paciente que você falou. Não sei se foi o primeiro, mas o primeiro, pelo menos, que te marcou, né? Isso. Que quando ele chegou, você viu ali uma necessidade e quando ele voltou, você viu que, na verdade, você tinha suprido outras necessidades. Hoje em dia, quando o homem entra no teu consultório, o que você enxerga naquele homem? Você enxerga ali uma entrada grande, você enxerga o que a gente chama de bunda de macaco? Ou você enxerga realmente uma pessoa que está buscando mais autoestima, ou que está com alguma depressão, que está com algum problema realmente escondido por trás daquela calvície? Não sei como, né, que se esconde alguma coisa por trás da calvície, né? Assim, eu gosto... Até que eu estava comentando com um paciente de ontem, se não me engano. A gente tem que tentar tratar todo mundo da forma como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, eu participei
com muito orgulho da formação de muitos médicos, como preceptora tanto de dermato quanto de clínica médica, e eu sempre falava isso para os residentes, né? O que diferencia um bom médico não é aquilo que você literalmente sabe, mas o quanto você se importa. Então, quando um paciente entra na minha sala, eu tento ver um paciente, nenhuma entrada, nenhuma coroa, nenhum problema de autoestima. Eu não tento criar nenhum conceito meu. Eu tento escutar do paciente aquilo que incomoda ele. Algumas vezes eu pergunto pro paciente, beleza, e aí, o que você quer tratar? Você se incomoda mais com a coroa? Se incomoda mais com a parte da frente? E eu tenho já um plano querendo ser montado. E o paciente fala, não, o que me importa é que eu não tenho barba. Olha. Opa, mudou. Então, o que mais importante do que ver uma questão de autoimagem, ver se o paciente tem uma questão clínica, né, que é uma doença, a alopécia é uma doença, tentar escutar o paciente. Então, a primeira coisa para mim é o contrário, né? Em vez de eu perceber alguma coisa, eu deixo que eles me contem. Entendi. E você viu, né, gente? Eu aqui falando de bunda de macaco, a doutora falando muito polidamente a coroa. Então, agora já sabemos qual é o termo correto para isso. Exato. Mas, então quer dizer que você faz transplante de barba também? Barba, sobrancelha e couro cabeludo. Né? São os transplantes que a gente realiza. Existem outros transplantes? Existem, mas daí eu não realizo. E é sempre transplante, não é implante? É sempre transplante. Então, um ponto importante é entender por que é transplante, né? Porque o transplante, ele está relacionado ao transporte, entre aspas, de um pequeno órgão. Sim. No caso, o folículo. Então, quando a gente fala transplante de coração, é o transplante de um ser humano para outro ser humano. No transplante capilar, é do próprio paciente para outra área. Tá. Mas continua sendo o transporte de um órgão. Quando a gente fala de implante, a gente normalmente está falando de um material fora do corpo. Sintético. Então, um implante dentário, às vezes o implante de uma válvula cardíaca, que não é um tecido humano. Daí a gente pode falar de implante. Teve um momento do mundo em que existiu, de fato, implante capilar. Né? Faziam-se fios sintéticos e esses fios eram colocados. Mas o resultado desses procedimentos era muito ruim, porque o corpo acabava expulsando aquilo ali, dependente, às vezes em um curto período de tempo, às vezes num longo período de tempo, mas nunca ficava estético. Né? Hoje a gente transplanta tecidos, por isso que é o transplante. E na sobrancelha, eu já tive algum contato, por conta de uma cliente minha que também fazia, e era daqui do pé do cabelo que fazia. No caso da barba, da onde que vem? Em geral, da barba também. Tá. Quando o paciente tem barba. Então, por exemplo, tenho barba, mas eu tenho uma falha na barba. A gente pega o fio do mesmo lugar para tentar ser o mais natural possível. Essa não é a maior parte dos pacientes. A maior parte dos pacientes chega porque não tem nada de barba. Daí eu não tenho outros fios de barba para transportar. Daí a gente tem que fazer que nem é feito com o transplante de sobrancelha. A gente pega fios do cabelo para colocar na barba. E do cabelo é de outra parte do couro cabeludo que esteja mais cheio. Por exemplo, se a pessoa tem uma entrada aqui e aqui tá mais cheinho, ela vai pegar daqui para colocar aqui. É isso? Exato. Então, por exemplo, o que eu falo normalmente para os pacientes em consulta, né? 98% das consultas estão relacionadas a uma doença chamada alopécia androgenética. O que significa isso? Alopécia é o nome técnico de calvície, andro faz uma referência a masculino e genética é genética mesmo. Não significa que esse tipo de calvície só exista em pacientes do sexo masculino. Ela também pode existir em pacientes do sexo feminino, mas com manifestações um pouco diferentes. Mas vamos pensar nos pacientes do dia a dia, né? Por que a gente fala que essa doença ela acontece? Basicamente, o paciente recebe uma receita, que é a informação genética, para que o corpo produza uma pequena fechadura, que é um receptor, tá? Essa fechadura tem como chave o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Quando o hormônio encaixa na fechadura, os dois juntos vão produzir um outro hormônio, que é o DHT. E é esse DHT que vai afinando o fio até ele cair e não voltar mais a nascer. O que acontece? Na parte de trás do couro cabeludo, apesar de a gente ter informação genética, ou seja, ter a receita para produzir essa fechadura, a gente não tem, entre aspas, um maquinário. É como se esses folículos aqui eles fossem surdos para essa informação. Ou seja, eles produzem outros tipos de fechadura,
A testosterona acopla, mas não produz DHT. O que acontece no transplante? Eu tenho fios na parte de trás que estão saudáveis e a parte de cima do couro cabeludo tá cheio dessas fechaduras. O fio vai afinando até o ponto dele cair e não voltar mais a nascer. A gente vai lá e pega o fio da parte de trás, da lateral, né? Toda essa da orelha para trás não tem essa fechadura. E daí a gente pega aquele fiozinho surdo e passa para o lugar onde faltam os fios. Então é sempre da região lateral e posterior para a parte de cima, né? A gente nunca é meio demais, mas quase nunca vai encontrar pacientes que têm um cabelo na parte de cima e não têm um cabelo na parte de trás. Se isso acontecer, com certeza não é calvície masculina, não é alopecia androgenética. É outra coisa. Talvez uma queimadura, alguma coisa... Queimadura, às vezes doenças inflamatórias, tipo alopecia areata, que apesar de ser muito mais rara do que a calvície masculina, a androgenética, ela também pode acontecer até com certa frequência, né? Que são aquelas áreas de falha no couro cabeludo. Tem um subtipo da alopecia areata que é justamente isso. Ela pega toda essa região lateral e mantém os cabelos aqui de cima. É uma alopecia androgenética ao contrário, assim. E, doutora, uma coisa que chama muita atenção de quem faz o transplante é o pós-transplante, né? Aquele... Dá uma certa afliçãozinha olhar para... As bolinhas. Aquela coisa, assim. E, até onde eu sei, não pode usar boné. E acho que é um momento justamente que o homem gostaria de usar o boné. Como que é esse pós-transplante? Os cuidados que precisam ter? Quanto tempo... fica aquilo ali, quanto tempo para começar a ver resultados, porque não é uma coisa, não é um pós imediato, né? É uma coisa que demora um tempo. Conta pra gente. Depende um pouco, né? Se a gente tá falando do transplante convencional, por exemplo, que é o transplante raspado, o paciente vai sim ficar com um certo estigma da cirurgia. Mas é um período bem curto, tá? Então, o que eu normalmente oriento os pacientes? Em uma semana, o paciente volta à vida praticamente normal. Claro que a primeira semana tem alguns cuidados específicos, né, relacionados à lavagem, limpeza do couro cabeludo, né, algumas medicações que a gente orienta e tudo mais, mas com uma semana, 99% dos pacientes estão na academia de volta. E daí eles ficam preocupados. Poxa, o que eu não posso fazer? Não pode bater o couro cabeludo. Então, atividades de impacto, futebol, basquete, uso de capacete, a gente não deixa. E tem que tomar cuidado com o sol. Então, uma das coisas que eu mais comento em consulta é desmistificar isso que você acabou de falar. Será que eu não posso usar boné? Será que faz mal? Pelo contrário. É mesmo? Eu não só permito, como eu solicito para os meus pacientes o uso de boné. Olha. Já libero a partir do 4º, 5º dia, que é quando eles já começam a sair de casa e tudo mais. Tanto pela questão de se protegerem do sol, que é uma exigência que eu faço em relação à radiação solar mesmo, mas até para dar um conforto social. Sim. Então, poxa, vai sair de casa, coloca um boné mais frouxinho, claro, nada apertado, sempre higienizado e vida que segue. Ninguém precisa saber se você não quiser. E daí tem o outro lado dessa mesma moeda, que são os transplantes sem necessidade de raspar o couro cabeludo. E daí o estigma social praticamente é inexistente, né? Se a gente não raspa o couro cabeludo, nem na área em que eu retiro os fios, nem na área que eu tô colocando os fios, ninguém sabe o que tá acontecendo. Então agora, doutora, a gente vai entrar, eu acho que numa segunda parte aqui do nosso episódio, né? Como se a gente tivesse dividido esse episódio em 2 partes. Primeiro falando para os homens, depois para as mulheres. Porque eu conheço muito bem o meu público. É um público, na maioria, são mulheres. E os homens que estão aqui, muito obrigada. Inclusive, tem mais episódios aí que você vai gostar. Dá uma olhadinha na nossa playlist. Mas eu sei que vocês não vão ficar até o fim do episódio. Então, essa parte aqui, que era especialmente para vocês... Doutora, deixa o seu contato, porque eles vão querer entrar em contato para poder iniciar o processo de transplante capilar. Então, o meu arroba é DRA, Arielle Dermatologista, né? Arielle é com H e com 2 L's. Não é muito fácil, mas não é muito comum, mas é fácil de achar. E a clínica é HA, né? HA, Medicina Avançada. Ótimo. Agora, então, a gente vai falar sobre as mulheres. Perfeito. E eu já vou entrar nesse assunto falando de mim. Eu vou aproveitar, né, gente? Tô aqui com a doutora, já vou perguntar. Doutora, meu cabelo nunca caiu tanto na vida como nos últimos meses. Inclusive aquela coisa, assim, eu tenho uma irmã mais velha, quando a gente era adolescente, o cabelo dela, o ralo ficava cheio de cabelo. E o meu não acontecia isso, nunca aconteceu. E agora está acontecendo. Isso tem a ver com a idade, tem a ver com
com alguma mudança de fatores? O que causa a alopécia feminina? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a alopécia é diferente de eflúvio. Eflúvio é a queda de fios e a alopécia é a perda deles. Então, na calvície feminina, a gente pode ter, sim, a perda permanente dos fios e eles não voltarem mais a nascer. Mas não é o caso de boa parte das mulheres que refere que há algum tempo está com queda aumentada, por exemplo, no banho. Normalmente, isso a gente chama de eflúvio. Claro que precisa de um exame mais detalhado do couro cabeludo, mas o que significa o eflúvio? É uma queda aguda. E por que isso acontece? Porque todos os fios do nosso couro cabeludo, eles têm um ciclo de vida, e esse ciclo depende de vários fatores. Nas mulheres, em geral, aí tem uma duração de 7 anos, nos homens um pouco menos. Só que esse ciclo ele é dividido em algumas etapas, né? Tem uma etapa de crescimento, tem uma etapa de redução de metabolismo e tem uma etapa de desprendimento do fio, tá? Essa última etapa tem o nome de etapa telógena, fase telógena, que quando ela termina, o fio se desprende, depois de um tempinho, um novo fio volta a nascer. Beleza. O que acontece? Que dos teus fios de cabelo, tem centenas de milhares aí, você tem uma parte que está em cada um dessas etapas do ciclo. Quando a gente tem alguma situação orgânica, febre, estresse ou emocional, a gente muda a fase do ciclo. O nosso corpo entende que está faltando energia de alguma forma. E cabelos e unhas são grandes consumidores de energia. Então, a gente redireciona aquela energia que deveria estar voltada para o crescimento e saúde dos fios para outra área. O problema é que uma vez que acontece esse degrau de energia, o nosso cabelo ele anda no ciclo. Ele sai das fases de crescimento e vai lá para essa última fase, para a fase telógena. E por isso vai existir um desprendimento dos fios cerca de uns 3 meses depois daquele insulto agudo. Então, por exemplo, estresse muito grande, parto é um dos mais comuns. 3 meses depois do nascimento da criança, começa a cair fios. Todas as mães ficam desesperadas e vão na consulta e faz parte. Os fios eles vão cair, mas eles vão voltar a nascer. Então, essas quedas agudas geralmente não causam alopécia. Tá. A alopécia, normalmente, a gente identifica por uma história de uma paciente que faz um rabo de cavalo, fica cheio, e daí vai afinando. Ou que a gente consegue ver por entre os fios e ver lá para trás. Isso é alopécia feminina. Tá. Essas quedas agudas estão normalmente relacionadas a esses períodos de flutuação energética e que elas têm uma tendência a se resolver. O problema é que uma queda aguda pode antecipar o aparecimento clínico, ou seja, a gente conseguir identificar uma calvície que estava ali, escondida, no terreno. Então, toda vez que existe essas quedas agudas, o ideal é passar por consulta e a gente ter certeza que é realmente só a queda e que aqueles fios vão voltar, né? Porque a gente tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade para fazer o diagnóstico de outros problemas de couro cabeludo e daí já começar a tratar. Você falou estresse, né? Estresse. Tá muito. explicado, então. Então, eu já sei qual é o motivo. Eu vou nem perguntar. Mas e aí, doutora? O transplante capilar feminino é igual o masculino? Os cuidados são os mesmos ou muda alguma coisa? Existem algumas peculiaridades, assim, particularidades de cada paciente. Em geral, a gente, quando faz transplantes femininos, dá preferência para os transplantes sem necessidade de raspar. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Tem algumas pacientes femininas que a gente raspa. Ah, então deixa eu te cortar um pouquinho. O masculino normalmente raspa a cabeça toda quando vai fazer o transplante. O masculino, sim, porque a maior parte dos homens tem o cabelo curto. E daí o tempo de crescimento para o cabelo voltar também é curto. 3, 4 meses ele tá igualzinho que ele estava antes em comprimento. Tá. Beleza. Então, o impacto social para eles é muito menor, é bem aceito o paciente estar com o cabelo raspado. Para as mulheres, ter um cabelo do tamanho do seu demora anos. Imagina se a gente fosse raspar todas as pacientes, seria um impacto muito negativo. E, além disso, socialmente ele não é tão bem visto. Gera um aspecto, na maior parte das vezes, as pacientes se referem, né? Puxa, eu tenho receio das pessoas acharem que eu tô com um problema de saúde, não queria passar por isso. Então, a maior parte dos homens a gente raspa. É uma verdade absoluta? Não. Tenho vários pacientes, médicos, advogados, juízes, radialista, apresentador de TV, que a gente faz o transplante sem a necessidade de raspar.
Mas é mais comum a gente fazer o transplante sem raspar para o público feminino. E daí tem alguns cuidados a mais relacionados ao cuidado do couro cabeludo, porque você vai manter o cabelo comprido. Então, tem as lavagens que devem ser um pouquinho mais criteriosas, o uso de algumas medicações específicas, mas o processo como um todo, ele é muito parecido, né? O paciente que muda ali, mas o processo é muito parecido. Enquanto você falava, me surgiu uma questão aqui que serve, acho que, para homens e mulheres. E eu tenho essa... Me surgiu aqui agora. O transplante, ele é feito somente para lugares que antes tinham cabelo e depois caiu? Ou existem casos que às vezes é porque o formato da frente aqui a pessoa não agrada muito e aí deseja colocar, né, preencher um pouco mais de cabelo, porque acho que seja a mesma situação da barba, talvez. Existe esse paciente que chega mais por uma questão literalmente estética do que porque perdeu o cabelo? Existe. E o público feminino é o maior nessas condições, porque existem algumas pacientes que nasceram com a linha de implantação capilar mais alta do que elas gostariam. Daí existe uma desproporção entre os terços da face. A gente tem o terço superior mais longo do que o terço médio e o terço inferior. Para resolver isso, durante muitos anos foi realizada uma cirurgia chamada frontoplastia, em que fazia-se um corte e puxava o couro cabeludo inteiro para frente, extremamente agressivo. Esse é uma das indicações de transplante feminino, para a gente rebaixar a linha de implantação. Então, a gente consegue pegar os fios, sejam eles longos ou curtos, dependendo daí do tipo de transplante que a paciente vai decidir fazer, e trazer eles para redefinir o rosto, trazer uma moldura mais delicada, mais arredondada e um pouco mais curta também. Então, é super possível colocar fios onde não existia antes, desde que a gente se atente para a necessidade de que isso seja com um aspecto natural. Então, extrapolar os limites anatômicos, querer ter uma testa muito curta quando não é aquilo que faz sentido para o rosto, para a harmonia daquela paciente, não é legal. Então, a gente tem que sempre tentar encontrar esse meio termo entre o desejo da paciente e a possibilidade anatômica. Foi ótimo você ter tocado no assunto desde que isso fique natural, né, doutora? Porque a gente está numa época, numa era em que a busca pela beleza, ela parece que não tem limites, né? Então, falando em harmonização facial, que acredito que seja uma coisa que, se feita com essa preocupação de que seja natural, de que fique natural, ok, mas tem gente que ultrapassa o limite. E aí, pouco custa para, em um curto espaço de tempo, estarem falando do transplante capilar, trazendo isso para uma questão de harmonização facial também e excedendo esse limite da naturalidade. Você já viu algum movimento nesse sentido ou não? Poxa, Virginia, tem sido cada vez mais comum, infelizmente, a gente ver transplantes muito agressivos. Então, o que eu falo para os pacientes em consulta, eu sou bem repetitiva em relação a isso, que transplante bom é aquele que você conta se você quiser. Tá. Então, se você olha na rua e fala, nossa, que transplante legal, saiba, ele não tá legal. Porque o transplante ele tem que ser quase que imperceptível ao olho de quem não é especialista. Então, se a gente extrapola, e cada vez mais isso tem sido uma solicitação dos pacientes, num curto espaço de tempo, a gente vai ter uma situação extremamente pouco harmoniosa. Então, imagina um paciente que tem ali seus 23, 24 anos e resolve ter a linha que ele tinha aos 16. Com 40, vai ficar absolutamente bizarro aquela linha. Fora o fato de que, muito provavelmente, a calvície vai continuar evoluindo. Então, vai ter uma entrada muito baixa, um ângulo do rosto muito fechado, parecido um desenho até infantil, mas com uma coroa enorme. Não faz sentido nenhum. Então, a gente tem que trazer o paciente para uma expectativa mais natural. Entender, faz parte do compromisso médico, fazer essa educação do paciente, que ele entenda que a calvície, né, é uma doença crônica, progressiva e, infelizmente, muitas das vezes, a gente não tem nem como dizer que ela é previsível, porque vou usar o exemplo aí do John Travolta, né? Ele até os 40, 45 anos tinha muito cabelo e dos 45 para frente que ele perdeu. Imagina se ele tivesse feito um transplante ali com 40 e poucos anos, fechado, a entrada como a gente via lá nos filmes, que ele jogava brilhantina para um lado e para o outro, e hoje ele é um calvo grau 7, não tem mais nada de cabelo. Então não faz sentido a gente ser tão agressivo, perder naturalidade às custas de suprir uma necessidade
até certo ponto, imposta aí pela sociedade. Tá todo mundo querendo ficar jovem para sempre. Não é o que a gente quer, né? O transplante ele não é a cura da calvície. Ele faz parte, ele é um dos pilares do tratamento dela. Então, a gente tem que entender que o cuidado de saúde ele vai muito além de trazer uma linha reta e baixa. Isso fica feio. E é nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde explicar isso para o paciente. Eu falo, é muito mais fácil fazer o que o paciente quer. Porque daí você vai ficar feliz e você vai embora. Mas não é isso. Eu quero que o paciente fique feliz hoje e fique feliz daqui 10 anos com o transplante dele. Eu falo para meus pacientes que, exceto as esposas, a médica que cuida do cabelo vai ser o relacionamento mais longo da vida deles. Por quê? Porque a gente tem que continuar esse tratamento ao longo da vida. E tem que fazer sentido com 20, com 30, com 40, com 50, com 70. Que legal. E, doutora, no início do programa, você falou, a gente falou, né? Você contou o teu paciente lá que te marcou, que fez você repensar toda a tua carreira, né? E comentou também que quando chega um homem lá no teu consultório, você observa não só aquela calvície que está escancarada ali, mas o que ele tem a dizer, né? O que realmente incomoda. Com as mulheres, isso é diferente? A busca costuma ser mais pela estética mesmo? Ou você percebe que existe uma similaridade entre a busca de ambos os sexos? Eu acho que o meu olhar ele é extremamente enviesado, porque hoje eu estou num patamar de atendimento em que 99% dos meus atendimentos são voltados a cabelo, seja eles de tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Então, do público feminino que vem atrás dos atendimentos, eu lido com muitas doenças. Então, tem toda a questão estética, sim, mas tem muito além disso. Claro que quando a gente está lidando com uma paciente feminina, a gente tem que ter uma sensibilidade até um pouco maior, porque a expectativa da paciente feminina normalmente é maior, né? Então, ter esse cuidado, esse olhar com mais delicadeza é sempre válido. E não é natural também, né? O homem, a gente já espera que vai ficar calvo, a mulher não, né? Exatamente. Então, tem a questão estética, tem várias pacientes que me procuram para ter uma sobrancelha mais cheia, para diminuir um pouco o tamanho da testa, mas quando a gente está lidando com doenças de couro cabeludo, as mulheres normalmente chegam muito mais até machucadas, assim, pelo processo de calvície. Porque é muito menos comum, é estigmatizante, né? Ninguém quer ser a pessoa que serve como referência, aquela mulher ali que é calvo. O calvo, apesar de muitas vezes não se sentir confortável, muitas outras se sentem confortável. Não, eu raspo meu cabelo desde que eu tenho 18 anos e tá tudo bem. Mulheres, é muito raro a gente ver mulheres que mantêm o cabelo raspado, né? Sim. Doutora, tem algum caso que te marcou além daquele que a gente contou no começo? Ou por ser engraçado, ou por ter sido pesado, por algum motivo que realmente tem assim, nossa, esse aqui eu nunca vou esquecer e que vale a pena contar pra gente como curiosidade? E eu tô perdendo a voz. Eu tenho mais de 1000 transplantes, assim, mas... Parece demagogia, mas não é. As meninas que trabalham comigo, elas ficam impressionadas em relação à minha memória. Eu lembro o nome dos pacientes, o nome das esposas, com que eles trabalham. Então, todo paciente é realmente especial. Mas tem uma paciente em específico, que é a Jussara. A Jussara é um caso, assim, marcante, assim. Ela é uma paciente extremamente de bem com a vida. Ela era professora na época que a gente fez o transplante. E eu fiz o transplante dela. Ela foi em consulta com o marido, Rafael. E ele usa o cabelo raspado desde os 18 anos. Quando eu vi os dois na recepção, eu pensei, é ele. Mas não, eu olhei ali a ficha, Jussara. Vamos lá. E ela estava trabalhando como professora, usava um cabelo aqui por volta do ombro. Dava para perceber que ela já tinha tentado vários tipos de tratamento e quando ela dividiu o cabelo ao meio, era um caso de calvície feminina, uma alopecia androgenética feminina e já avançada, com várias falhas no couro cabeludo. E aquilo deixava ela para baixo. A gente fez a cirurgia,
Foi uma cirurgia de muitas horas, passamos de 10 mil fios, foi um transplante enorme. E depois do transplante, ela resolveu manter o cabelo mais baixo. Ela hoje usa o cabelo mais baixinho, assim, e o cabelo tá super volumoso. Hoje eu vejo a Jussara uma pessoa completamente diferente da pessoa que ela era. Ela não trabalha mais com o que ela trabalhava, ela não se maquiava, hoje ela se maquia, ela não usava brinco, hoje ela usa brinco. A única coisa que não mudou, graças a Deus, foi o bom humor dela. Astral. Porque pensa numa pessoa gente fina, assim. E é muito legal, porque o grupo de amizades dela é composto por vários casais, e ela foi, se eu não me engano, a primeira paciente a fazer, e os outros casais, os homens todos vieram. Só tem um que não é calvo e não fez transplante. Todos os outros vieram em filinha, assim. Eu já transplantei todos os amigos em volta, assim. Então, quando eles se reúnem, eles me mandam foto, todo mundo lá na festa junina, no carnaval deles, que eles se reúnem com frequência, e tá sempre lá o bonde dos cabeludos, segundo ela. Inclusive, já vieram várias pessoas da Academia Hype aqui, e eu sempre falo no começo do episódio que eu ainda vou trazer a academia inteira pra cá. E a doutora Arielle eu conheci lá, né, doutora? E tem um monte de transplantado lá na Academia Hype, né? Tem. Aparece um, a gente fala assim, olha, ó, passou pela doutora Arielle. Esse tava careca, agora tá cabeludo. Tem, professor, tem aluno, tem até teu marido. Até meu marido, que é transplantado. Você sabe, aí ó, vou contar um segredo. Lá em casa, o teu marido a gente chamava de He-Man. Por causa do cabelo comprido. Era He-Man. O Fernando falava, sabe o He-Man? Quando a gente não sabia o nome dele, é o He-Man. E aí agora não, tá com o cabelo mais curto, mesmo caso da Jussara. A gente fez o transplante sem raspar, mas por uma questão de casamento. ele cortou o cabelo antes do casamento. Entendo, porque por uma questão de casamento, o meu fez aquela barba horrorosa. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que você acabou de me responder, mas eu vou perguntar assim mesmo. Se a gente tirasse o foco dessa conversa dos fios, qual seria o centro dessa conversa? Bem-estar. Bem-estar, auto-reconhecimento. Eu não gosto de colocar o transplante na caixinha da autoestima. Porque todo mundo fala, pra você ter a tua autoestima de volta. Não é bem assim. Que nem eu disse, tem muito paciente que simplesmente se sente feliz e com autoestima em não ter cabelo. Mas quando você perde a pessoa que você olhava no espelho e tem a possibilidade de recobrá-la, aí é o momento de pensar em transplante. Então, eu acho que o transplante ele não é sobre fios, ele é sobre auto-reconhecimento, auto-percepção, auto-imagem. E isso é inegável, né? Traz felicidade. E é com esse corte maravilhoso, porque isso com certeza vai ser um corte que a gente vai chegando ao fim desse episódio. Eu fico muito agradecida por você ter topado. Tem já, umas 3 semanas ou mais que eu cruzei o Elton lá na academia e falei, será que a doutora topa ir lá no Vírgula? Demorei um pouquinho para fazer o convite por causa dessa agenda que tá louca, a sua, então nem se fale, né? Que foi um troca-troca de mensagem pra gente conseguir, e graças a Deus a gente conseguiu. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar com você, de contar um pouquinho do meu dia a dia. Obrigadão. E antes de encerrar, deixa eu te contar que eu comecei esse episódio com voz. Estou finalizando sem voz. E no meio do caminho teve uma pausa para eu fazer praticamente uma consulta aqui. Ainda bem que tinha uma médica no estúdio. Doutor, olha só. Girassóis. Por que tem o girassol aqui? O girassol, quando está lá na plantação, ele se fortalece com a luz solar. Porém, quando o sol não brilha, eles se viram uns para os outros e se fortalecem. Você tem consciência que você faz isso com todos os seus pacientes, né? Cada paciente que chega lá, você é um sol na vida deles ou um girassol que ajuda eles a ficarem mais fortes. Poxa, esse aqui é para você. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Deixa mais uma vez seu @pra gente, por favor. Claro, o Instagram, o meu é DRA, Arielle Dermatologista, e o da clínica é HA Medicina Avançada.
E você, se não segue o Vírgula ainda nas redes sociais, estamos no Spotify e no YouTube com os episódios semanais e diariamente com os cortes no Instagram e no TikTok. Até a próxima vírgula.